Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 9 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1046. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz aí da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, meu amigo Michel Silva, grande Michel. Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar e quero agradecer a você. Hoje eu vou ler aqui as mensagens que eu recebi do dia 20, do dia 23 e do dia 24. É muita mensagem. Vamos lá. Bom dia, doutor Paulo. Segue os comentários, está aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui as mensagens do dia 20. Boa noite, doutor Paulo. Selma Caires Neves, obrigado, Selma, sempre com a gente. Deus te abençoe. Dona Hanna Ranagusco, olha aqui. Boa noite, doutor Paulo. A aula foi ótima, como sempre. Que Deus continue nos abençoando, graças a Deus. Por isso que a aula foi boa, porque a bênção de Deus está sobre nós, né? Está sobre todos aqueles que se abrem a Deus nos sacramentos. Gente, estar sob a bênção de Deus é estar vivendo em uma vida de graça. Sabe, confessando os pecados, na confissão sacramental, vivendo a vida juntos com a igreja, juntos com os sacramentos da igreja, importante demais comungar, e é assim que a bênção de Deus vive conosco, vem até nós, através da igreja, através da leitura da palavra de Deus, da interpretação correta da palavra de Deus, não é interpretar a palavra de Deus como eu acho, como eu penso, como eu quero. A bênção de Deus nos chega pela Santa Igreja Católica. Nunca se esqueça disso, viu? Super importante. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Cícera Cardoso, que o Espírito Santo de Deus te ilumine a cada vez mais. Muito obrigado, te dando sempre esta capacidade de sabedoria para nos passar. Deus te abençoe. Muito obrigado, Cícera. Você é muito gentil, você é muito presente nos nossos programas e também nas nossas orações. Muito obrigado, que Deus possa realmente compensar tudo que você faz em favor do programa Kairos, tá? Muito obrigado. Assim como a Marlene dos Reis e a Angelina Lima, sempre junto com a gente, sempre rezando com a gente, né? A Marlene dos Reis diz boa noite, gratidão sempre. A Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, um final de semana abençoado a todos nós, muito obrigado. Então vamos ver aqui as mensagens do dia 23. Mensagens do dia 23. Iricene, boa noite para todos. A Hanna Ranagusco também fala, boa noite, doutor Paulo. Aula enriquecedora. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Deus abençoe todos nós. Que bom que nós estamos vivendo essa realidade de humildade, de busca e encontrando. Não encontramos, assim, um grande, mas o que nós encontramos é suficiente para seguirmos caminhando com Deus, né? Que o nosso programa seja realmente essa fonte de amor a Cristo em primeiro lugar. Olha que coisa importante. Que a nossa vida seja realmente vivida para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós entendemos a grandeza dessa maravilha que Deus faz em nosso favor, a nossa vida muda completamente. Porque o mundo nos ensina a viver para nós. Eu sou o centro, eu sou o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Não. Cristo viveu assim e nos ensinou como viver. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós entramos nessa dinâmica de Deus, saímos da dinâmica do mundo e entramos na dinâmica de Deus, a felicidade se torna algo absolutamente palpável, a paz se torna algo absolutamente palpável e o mundo vai se tornando menos injusto. Muito bom, Iris, muito bom. Hanna Ranagusco, muito obrigado. GM Hansten Procópio, boa noite, doutor Antônio Paulo. Marão Miziara, paz e bem, um abraço, GM, para você também. Marlene dos Reis e a Angelina Lima, sempre conosco, muito obrigado. Agradeço do fundo do meu coração. As mensagens do dia 24 do mês passado. Cristina Ranagusco, agora é a Cristina.
Boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos. Cada dia aprendendo mais. As aulas estão ótimas, graças a Deus. Que bom. O Espírito Santo capacitando o senhor para melhorar os ensinamentos do Senhor Jesus. Até as músicas estão lindas que tocam o nosso coração. Muito, muito obrigada. Agradeço eu que agradeço, Cristina Hanagusco, eu que agradeço. Para Deus, o melhor. Para Deus, sempre o melhor, né? O melhor da nossa vida, o melhor das nossas atividades, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas forças. Isso tudo é muito pouco perto do que Deus faz em nosso favor. Muito obrigado, viu, Cristina Hanagusco? Carcará. Carcará, eu não tenho link sobre o programa do Purgatório do Kairós. Eu não tenho controle dos programas que estão gravados na rádio. Eu vou precisar um dia na rádio, entrar lá na rádio, sentar com o pessoal da produção, para eu poder ver como que eu faço isso. Porque realmente eu não tenho um link que eu possa te indicar. Realmente é uma falha minha, tá bom? Muito perdão. Quem mais? Cássia Melo Martins. Bom dia e boa noite, Cássia. Muito obrigado. Boa noite, doutor Paulo. Que alegria. Deus abençoe sempre sua vida. Muito obrigado, Cássia. Deus abençoe você também. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima também, boa noite, gratidão sempre. A Isaura Machado mandou uma mensagem, não para mim, mandou para outro programa. Assim mesmo, Isaura, muito obrigado. E tem que encaminhar essa sua mensagem para o padre adequado, tá bom? E é isso, vamos começar o programa de hoje. Estamos estudando a virtude da fé. E nós vimos sexta-feira passada a importância da revelação que Deus faz sobre si mesmo. Deus se revela como Ele é, na medida em que a gente pode acolher o que Ele revela. Deus é infinito. Como é que Deus vai revelar tudo o que Ele é? É impossível. Perdão. Nem quando nós estivermos na eternidade, mergulhados por Cristo na Trindade Santa, nós conseguiremos ver Deus de forma plena, porque Deus é infinito. Na nossa cabeça não cabe um negócio desse. Deus é infinito. Basta você olhar para o universo que Deus criou. A quantidade de planetas, a quantidade de estrelas, a quantidade a grandeza que é o céu. O céu que eu falo, o céu aqui, que a gente enxerga com telescópio, com as constelações. Gente, é muito grande. Então, a partir da grandeza do que Deus criou, a gente tem uma noção de quem Deus é. Então, nós só iremos... na eternidade, nós estaremos mergulhados nesse Deus. E aí nós teremos uma visão cada vez mais plena de quem Deus é e de como Deus age. Do amor de Deus, da providência de Deus. Nós vamos perceber na eternidade o quanto Deus nos proveu. Quanta coisa que Deus nos deu ao longo de cada dia das nossas existências. Sabe, Deus pode nos prover de uma série de coisas, pode dar um monte de coisa através do nosso trabalho, através das nossas atividades, mas Deus é providência. Nós não enxergamos a providência de Deus na medida em que a providência de Deus se manifesta. Nós precisamos caminhar na fé, nos abrirmos à ação do Espírito Santo para que a gente comece a enxergar a providência de Deus no nosso dia a dia, tanto nas situações boas, quanto nas situações que nós consideramos que não são boas. Sabe, muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis, porque Ele quer nos dar algo que só vai ser possível a gente compreender quando nós estamos debaixo de uma situação difícil. Só vai ser possível nos abrirmos àquilo que Deus quer nos dar naquele instante, se nós estivermos realmente debaixo de uma situação difícil. Por isso que eu não posso me revoltar contra a vida. Eu não posso me revoltar contra a realidade. Eu preciso aprender a, em Deus, melhorar o que pode ser melhorado na vida. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Sabe, Deus está no controle de tudo.
Quando hoje nós estamos debaixo de uma... Esse controle não é um capricho. Deus faz o que quer de forma caprichosa. Deus pode fazer o que quer, claro, porque Deus é todo-poderoso, mas o poder de Deus, ele se coloca também sobre o limite do amor de Deus, o limite da justiça de Deus. Deus se coloca nessa situação. A gente não compreende isso. Deus poderia, depois do pecado original, destruir a humanidade? Poderia. Porque a humanidade se tornou inimiga de Deus com o pecado. Você percebe? Quando os primeiros pais pecaram, a humanidade se tornou inimiga de Deus. Deus poderia destruir a humanidade porque a humanidade traiu a Deus, foi absolutamente injusta com Deus, foi absolutamente atrevida e prepotente. Só que Deus não destrói. Ele poderia? Claro que poderia. Por que Deus não destrói? Porque ele é movido pelo amor que ele é e pelo amor que ele tem. Ele é movido pela misericórdia que ele é e pela misericórdia que ele tem, que é a mesma coisa. Nós não temos a misericórdia que Deus tem, nós não temos o poder que Deus tem, nós não temos a sabedoria que Deus tem. Deus tem e Deus é, ao mesmo tempo, tudo isso. Então, ele não pode ir contra o seu amor. Ele não pode ir contra a justiça. Então, ele se faz homem para ser justiça para nós, para nos ajustar, reajustar depois do pecado original. Veja, o amor de Deus é tão poderoso quanto a justiça que Deus é. A justiça de Deus não é maior do que o amor de Deus. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é, ao mesmo tempo, poder sem opressão, sem nos oprimir. Quando você chega perto de um poderoso corrupto, você vê, por exemplo, a opressão brutal que eles realizam sobre nós. Deus não é assim. Deus é o poder absoluto e amor absoluto. O poder de Deus não invade o amor de Deus. O poder de Deus age de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com o amor de Deus. Ele pode tudo, mas ele faz aquilo que é o melhor. É difícil para a gente compreender isso, porque nós não temos exemplos, a não ser Cristo, dessa perfeição. Antes de Cristo, o ser humano não tinha um exemplo dessa perfeição. Por isso a importância de Jesus Cristo, não só de nos salvar, não só de nos reajustar, religar a Deus e nos reajustar, nos tornar justos à vontade de Deus, curar os traumas, as tristezas, as angústias, as amarras, os apegos. Veja, Jesus faz tudo isso, mas Jesus também é um modelo de perfeição que nós não tínhamos depois do pecado original. Então, com Cristo e em Cristo, nós podemos tudo. Essa é uma grande realidade. Isto a fé me garante. A virtude da fé me revela essas maravilhas de Deus. Revela para a igreja isso. A igreja guarda este tesouro todo dentro de si. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que acha que Deus é um grande ditador, como esses filósofos atuais da modernidade, lá desde a época do iluminismo, eles veem Deus como um ditador. Gente, nada mais mentiroso e nada mais falso do que isso. Ditador são as pessoas que impõem a sua vontade. Deus nunca impôs a sua vontade. Nunca. Deus sugere, Deus oferece, Deus se doa. Deus se faz homem para que a vontade dele pudesse acontecer de forma adequada na nossa liberdade. Deus não é um Deus indiferente ao sofrimento do ser humano, e o sofrimento do ser humano não é um sofrimento só econômico. Essa visão de economia economicista é uma visão materialista, que o mundo é movido pela economia. Mentira. Mentira. Karl Marx cometeu esse erro brutal. Assim como muitos teóricos capitalistas também cometem esse erro até hoje, que o mundo é movido pela economia. Não é.
O mundo é movido pela providência de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça que Deus derrama sobre a humanidade a partir da igreja. Sabe? Então, nós precisamos abrir cabeça. E esse abrir cabeça nos traz coisas muito importantes. Nos traz uma descoberta importante. Nós não somos só frutos do nosso meio. Esses temas são tão difíceis, né? Porque nós estamos tão acostumados a pensar que nós somos só frutos do nosso meio. Não somos. Eu tenho a capacidade de dizer não. Só que muitas vezes nós não aprendemos a desenvolver essa capacidade de dizer não. Se o meu pai foi violento comigo, eu não preciso ser violento com meu filho, eu posso dizer não a essa violência. Percebe? Então, aqui, a virtude da fé revela um caminho que a humanidade se esqueceu e se perdeu. Que a humanidade caiu nessa mentira, mais uma mentira, que nós somos frutos do nosso meio tão somente. Não, nós temos a capacidade de dizer não. Se o meu pai abandonou a família, eu não preciso abandonar a família. Ó, o bisavô abandonou a família. O avô abandonou a família. O pai abandonou a família. Teoricamente, eu vou abandonar a família. É assim que muitas vezes acontece e é assim que as pessoas pensam que é o normal. Não, não é. Eu sou capaz de dizer não a isso. O meu pai era capaz de dizer não a essa estrutura. O meu avô era capaz de dizer não a essa situação. O meu bisavô também era capaz de dizer não a essa situação. Não quis ou não pôde. Mas a capacidade nós temos. E quem faz com que essa capacidade cresça dentro de nós, essas virtudes humanas cresçam dentro de nós, essa capacidade de dizer não, é humana, iluminada pelo Espírito Santo. Sabe, eu posso chegar ao ponto de falar, não, eu não quero mais vício de jogo na minha família. O meu pai foi viciado em jogo, isso é exemplo, hein, gente, pelo amor de Deus. O meu avô era viciado em jogo, o meu bisavô era viciado em jogo, mas eu não sou viciado em jogo e os meus filhos não serão viciados em jogos por Cristo, porque eu vou me colocar na presença de Cristo porque Ele é o vencedor. Ele vence todas as tentações, como nós vimos na aula de sexta-feira passada. Né? Mateus 4. Jesus foi para o deserto, aceitou ser tentado pelo Satanás quando ele estava sob a fraqueza física de passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele estava frágil, humanamente falando. Então, Cristo permitiu ficar frágil a tal ponto, humanamente falando, que nós desfaleceríamos, não aguentaríamos tudo isso. E na fragilidade humana de Cristo, o demônio o atacou. E aí ele mostra para a gente a força de Deus. Porque não é o homem que suporta a tentação sozinho, é a força de Deus que sustenta o homem. Então, Jesus Cristo, Deus que se faz homem, ele permitiu que a humanidade dele estivesse fragilizada para mostrar a força de Deus em nosso favor. Então, Jesus, como Deus, venceu as tentações, mesmo quando ele estava muito frágil fisicamente, por causa de 40 dias e 40 noites de jejum. Então, não é a força humana, tão somente, é importante a força de Deus, de Cristo, o vencedor. Tem que ficar claro para a gente que quem vence é Jesus Cristo. Ele é o vencedor, ele é o homem poderoso. Ele é a destra de Deus, ele é a força de Deus, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Gente, isso não são teorias. É preciso que a gente pegue todos esses conceitos e coloque como Cristo está nos ensinando na nossa vida. Eu só vou conseguir vencer todos os traumas, problemas e complexos em Cristo. A psicologia me ajuda a localizar determinados traumas, determinados complexos, mas a vitória sobre, por exemplo,
A falta de amor na minha vida não vai vir de remédios. Vai vir do amor que Deus derrama em nossas vidas por Cristo através do poder do Espírito Santo. O amor de Deus vai suprir a falta de amor que nós tivemos. A força de Deus vai suprir a falta de força que nós temos. A sabedoria de Deus vai suprir a falta de inteligência e de sabedoria que todos nós padecemos. A luz de Deus vai iluminar os caminhos que eu devo percorrer, assim como iluminou os caminhos que Cristo percorreu nessa terra. Cristo não é um bom homem, Cristo é Deus que se fez homem. Ele é a vitória, ele é a força, ele é o homem Deus. Isso tem que ser muito, muito poderoso na minha existência. Veja, o passado não me determina. Os traumas não me determinam, os medos não me determinam, os erros que eu cometi não me determinam. Existe um sistema de mundo que quer fazer com que você viva preso a essas mentiras. Sabe? Então você teve injustiça na sua vida e a proposta que o mundo faz para você é causar injustiça para os outros, para tentar resolver a sua injustiça, a injustiça que você padeceu. Esse não é o melhor caminho. E você pode dizer não para isso. O medo pode ter te paralisado, porque você foi abandonado pelos seus pais, porque você foi violentado, ou violentada, porque você foi enganado, porque te roubaram. Você pode ter um monte de situações que te levam ao medo, e esse medo paralisa. Mas eu posso falar não para a paralisia desse medo. O meu passado não me determina. Deus me deu material humano para dizer não. Acontece que eu não quero dizer não, porque muitas vezes é cômodo ficar no medo. É cômodo deixar que o medo domine, porque eu não preciso agir. Eu não preciso dar passos, porque eu tenho a justificativa. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Mas você tem que dar passos. Mas eu estou com medo, eu estou com medo. Então eu fico quietinho. É muito mais cômodo. Eu preciso evangelizar. Não, eu não tenho competência para evangelizar. Eu também não tenho, gente. Eu não sou teólogo, eu não sou filósofo, eu nunca estudei humanas, nada. Eu só me coloco nas mãos de Deus. E Deus me leva. Eu estudo, eu pesquiso, eu leio, eu escrevo, eu me esforço, mas se não fosse a graça de Deus, nada disso teria força, teria valor. Você vê as mensagens que chegam. A aula foi boa, a aula foi legal. Eu fico pensando, mas da onde que eu sou capaz de fazer um negócio desse? Não tenho como, humanamente falando, fazer um negócio desse. Eu não tenho conteúdo. Quanto mais eu estudo, tanto mais eu vejo que eu não tenho conteúdo. Só que o pouco que eu tenho, eu coloco nas mãos de Deus e Deus multiplica. Deus multiplicou os pães. Gente, é milagre. Eu não estou falando que eu estou vivendo um milagre, eu estou falando que Deus age assim. Mas o milagre da multiplicação dos pães é real. Aquele povo tinha meia dúzia de pedacinhos de pão e alguns peixinhos, e Jesus literalmente multiplicou, porque ele é Deus que se faz homem. Não foi uma partilha que a comunidade juntou e Jesus dividiu. Não, foi o pouquinho que eles tinham, que eram 5 pães e 3 peixes, Jesus multiplicou. Não foi a comunidade que multiplicou. É o poder de Cristo, é a ação do Espírito Santo, é a providência de Deus que multiplica. Eu nunca me esqueço daquele trecho em que o profeta Elias, ele foi na viúva de Serepta. Deixa eu abrir aqui para a gente, para não falar besteira. Aqui, o profeta da viúva de Serepta. Elias, ele mesmo. Eu me lembro maravilhosamente disso. 1 de Reis 17, profeta Elias. O tempo de Elias, quem mandava em Israel odiava o judaísmo. O rei
e a mulher do rei. A mulher do rei odiava Elias. A mulher do rei era uma pagã, era uma bruxa, literalmente, uma fenícia. E ela odiava Deus verdadeiro. E ela influenciava o rei. E aí, perseguia Elias, porque Elias, o profeta de Deus, falava tudo o que tinha que ser falado. E as pessoas não queriam ouvir Elias. Não queriam. E Elias profetizou, vai vir uma seca. E veio a seca. E esta seca só vai superar quando o profeta falar que a seca vai ser superada. E assim aconteceu. Mas durante a seca, que Deus permitiu que acontecesse no tempo de Elias, porque o tempo de Elias era também um tempo brutal. Um tempo terrível, um tempo onde o povo de Israel havia se entregue de forma muito forte às idolatrias. Que coisa triste. E as idolatrias, os falsos deuses, a adoração aos falsos deuses, não era só uma adoração tranquila e sossegada. As ofertas que se faziam aos falsos deuses eram brutais. Eram ofertas de corpos, de sexo, não dá para explicar agora, porque não quero entrar nisso. Então, é um negócio brutal. Então, Elias se levanta contra isso, porque a mulher do rei promovia tudo isso em Israel, que é o centro do culto ao Deus verdadeiro. E a perseguição de Elias foi tão terrível, que Elias fugiu. Não tinha o que fazer, fugiu. E ele vai parar num lugar onde tinha um riachinho. É o que sobrou de um rio, um riachinho. E lá ele tinha água. E lá os corvos traziam carne para ele comer carne e pão. Imagine o corvo trazendo carne e pão, literalmente. Até que acabou. Aí Elias encontra uma viúva que não tinha mais nada. E essa viúva, pela providência de Deus, sustenta Elias nessa miséria total. Não tinha nem água para beber. Então eles tinham um tantinho de água que sobrou do rio, e essa viúva tinha uma ânfora com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha para fazer o pão. Ela ia fazer o pão, o último pão que ela ia fazer. Para ela, era viúva, para ela e para o filhinho dela. Aí chega o profeta Elias nessa região e fala, não, faça em primeiro lugar esse pão para mim. Mas a viúva fala, mas eu não tenho, é o último tantinho de farinha e a última porção de óleo. E ela confia no profeta. Veja, ela fala, eu ia fazer esse pão para comermos eu e meu filho e esperarmos a morte, porque não tem mais o que fazer. E o profeta vira para ela e fala, não, faça para mim esse pão. E fez. E a cada dia tinha o mesmo tanto de farinha e o mesmo tanto de óleo. Não acabava nem o óleo e nem a farinha. Só tinha aquele tanto para aquele dia. E assim, Deus, na sua providência infinita, sustentou a vida do profeta e sustentou a vida da viúva até o dia que voltou a chover. Então, a providência de Deus, ela é algo que nós precisamos aprender a viver. Eu posso confiar em Deus. Deus não é fruto da minha imaginação. Não foram os homens que criaram Deus, como falam os profetas do mundo, como falam os filósofos desse mundo. Não. Deus não é fruto da inteligência do homem. A inteligência do homem foi dada por Deus. Veja, então, essas realidades vividas pelo povo de Deus e que chegam até nós através da igreja, vão nos mostrando, vão nos colocando neste caminho de fé. Como é que a minha fé vai crescer se eu não conheço os santos? Se eu não conheço a história desses homens e mulheres que viveram para Deus em momentos tão terríveis, tão difíceis, assim como os nossos? Nós já falamos de tantos exemplos. Veja, Elias, o profeta Elias, que coisa maravilhosa, sabe? Aceitar que esperar que um corvo traga um pedaço de carne e um pedaço de pão para você comer quando você está morrendo de fome, gente.
Deus não é esse Deus que o homem calcula que seja. Deus se revelou. Eu preciso aprender quem é Deus através da revelação que ele faz de si mesmo. Para eu não cair nesses enganos. Para eu não cair nas conversas furadas das heresias e das idolatrias, dos falsos deuses e dos falsos caminhos que até esses homens e mulheres ousam propor dentro da igreja. Ousam propor para os cristãos. Quantas heresias atacam a Igreja Católica, surgem do seio da igreja, porque pessoas que se acham mais inteligentes e mais capazes do que Deus. No fundo é isso. Não, eu estou combatendo outros homens. Não, você não está combatendo outros homens. Você está combatendo a verdade que Deus revelou. E a verdade que Deus revelou sobre si, hoje, está sendo brutalmente atacada, terrivelmente atacada, por todos os lados, por fora e por dentro da igreja. Há uma guerra declarada contra a igreja, contra tudo aquilo que a igreja ensina, e há uma guerra dentro da igreja que quer minimizar os ensinamentos de Deus, para que este povo que não aceita Deus possa passar a aceitar. Só que é um grande erro fazer isso. Porque Deus não minimizou. Deus chegou na frente de um mundo que vivia no pecado e falou, isto aqui é pecado. Deus vivia num mundo, Deus se apresentou num mundo que vivia na injustiça e falou, isto é injustiça. Entendeu? Deus se apresentou, se revelou ao mundo que vivia na impureza, na violência, na corrupção, no ódio. Porque o sistema do mundo é isso. E falou com todas as letras, isso está errado, não é assim. Você entende? Quem vai aceitar, vai aceitar. Porque a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, são vida. Não adianta querer minimizar quem é Cristo, não adianta querer minimizar o poder de Cristo, e não adianta querer minimizar aquilo que Cristo falou e ensinou, porque é válido o tempo inteiro. Sabe, Cristo não se move pelas modas, Cristo não se move pelo marketing, Cristo não se move pelos likes ou dislikes, Cristo se move pelo poder de Deus. E Cristo veio para o mundo para destruir o pecado e a obra do pecado. E as obras do pecado são sofrimentos, injustiças, mentiras, impurezas, tudo aquilo. Então, não vai ser diminuindo quem é Cristo, que este mundo que deu as costas para Cristo vai voltar para Cristo. Vai ser pelo poder de Cristo, vai ser pela ousadia da igreja, vai ser pela força do Espírito Santo, de homens e mulheres que se levantam contra essas mentiras do mundo, não com violência, não com ódio, não com orgulho, mas vivem em busca da santidade. Viver em busca da santidade é a melhor forma de evangelizar o mundo. Não é falar que Cristo é um bom hominho, é um bom homenzinho, é um cara legal. Não, Cristo é Deus que se fez homem. A misericórdia de Cristo, ela é infinita. Assim como o poder de Cristo, assim como a justiça de Cristo, assim como os atributos de Deus, nenhum sobrepõe o outro. Isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Muito claro. Deus propõe misericórdia, Deus é misericórdia? Claro que sim. Mas essa misericórdia só chega até nós se nós nos abrirmos a ela. Não é automático. A providência de Deus vai até um ponto em que nós dizemos, sim, eu acato a sua providência. Eu não vivo mais pelas minhas maneiras de viver. Eu não vivo mais para guardar dinheiro, para ter poder, para ter influência. Eu vivo para amar a Cristo e amar ao próximo. E estar sob a providência de Deus. Eu me coloco nas mãos da providência de Deus e deixo que a providência de Deus me leve aonde ela quer me levar. Mas se o meu coração está cheio de ódio, de tristeza, de rancor, de melancolia,
de inveja, eu não vou me colocar sob a providência de Deus. Eu vou estabelecer um plano de vida para mim. E isso impede a ação da providência de Deus. Quando eu estabeleço um plano de vida para mim, sem Deus, eu paraliso, de certa forma, a providência de Deus na minha vida. E quando eu estabeleço esse plano, movido por ódio, por inveja, por tristeza, por rancor, por revanche, porque eu fui maltratado, eu quero agora compensar, porque eu não vivia, eu quero agora compensar, porque eu não tinha dinheiro, agora eu quero compensar, porque eu não conseguia ter namorado, agora eu quero compensar, eu só vou enfiar os pés pelas mãos, eu vou mergulhar em pecados cada vez piores, cada vez mais graves. Nunca Deus propôs para a humanidade este tipo de vida. Ele propõe o contrário, deixa que eu direcione a sua vida. Mas eu falo para Deus, não, no meu orgulho sutil, porque eu sofri lá atrás. E para compensar o sofrimento, eu me tornei uma pessoa orgulhosa, porque eu estou indo contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ouso, além de criar um sistema de vida para mim, eu ouso estabelecer dentro da igreja um sistema de vida para a igreja, que são as heresias. Veja, o ser humano, movido pelo egoísmo, é brutal, gente. Basta ver as duas grandes guerras mundiais. Basta ver os campos de concentração nazistas, os campos de concentração na União Soviética, que ninguém fala, os gulags, que ninguém fala, os campos de concentração e morte e morticínio na China comunista, que ninguém fala, do senhor Mao Tse-tung. Percebe? É tudo fruto do mesmo mal. É direita e de esquerda, tudo bobagem. É tudo fruto do mesmo mal, do ódio, do orgulho, da prepotência de definir caminhos indiferentes aos caminhos de Deus, indiferente aos caminhos que Deus nos propõe. Gente, o passado não pode nos determinar. Então, isso é virtude da fé. Eu tenho que olhar para os santos que viveram contra isso tudo nos seus tempos. Sabe, tem muito santo que viveu contra tudo isso nos seus tempos. Veja, tem uma santa que eu acho lindíssima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu achar aqui antes que eu... Ai, eu amo tanto essa santa. Ai, Santa Josefina Baquita. Santa Josefina Baquita. Santa Baquita. Nascida no Sudão. Baquita era negra. Foi sequestrada aos 7 anos e vendida como escrava diversas vezes. Ela sofria torturas físicas brutais. Cortavam Baquita com lâmina e jogavam sal. Ela viveu na sua carne o ápice da crueldade humana, da escravidão, da indiferença, da violência, sabe? Mas ela não pagou com a mesma moeda. Santa Baquita é uma mulher de Deus que sofreu e viveu o indizível. Percebe? Ela não retribuiu com ódio o ódio que ela recebeu. Ela não retribuiu com escravidão a escravidão em que ela viveu. Ela não retribuiu a indiferença que ela sofreu, a miséria que ela sofreu, a fome que ela passou, as violências que eu não gosto nem de pensar o que essa mulher passou. Ela não quis compensar. Ela simplesmente se entregou a Deus. O abuso, a violência não definiu o caminho desta mulher. Ela não se tornou uma guerrilheira, ela não se tornou uma assassina, ela não poderia ter se tornado, humanamente falando, tudo isso. Ela não convocou exércitos, ela se voltou para Deus. Ela não acusou Deus do mal que os homens fizeram com ela e quantos males esses homens e mulheres
fizeram contra ela. Não foi só homem que fez, não. Mulher também. E aí? Percebe? Veja, essa mulher teve a inspiração de dizer que o passado não me determina. Isso é fé. Isso vem do alto. Essa luz vem do alto. Essa consciência vem do alto. Esta força para lutar contra o ódio. Imagine o rancor que poderia acontecer no coração dessa linda santa de Deus. Pois ela se entregou mais ainda para Deus, quando ela conheceu profundamente o que era o cristianismo. Veja, o passado não me determina. Em Cristo, tudo pode ser transformado, tudo pode ser refeito, tudo pode ser curado, tudo pode ser reajustado. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo num tempo onde Cristo foi escanteado. Em nome do quê? Sabe, quando eu ouço um religioso, seja de qual denominação for, falar que não, os milagres não foram bem assim, Jesus naquele tempo vivia sobre um machismo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de Deus que se faz homem. Quem combateu o machismo foi Cristo. Quem combateu o machismo foi a Virgem Maria. Quem combateu a escravidão foi Deus. Deus não quer ninguém escravo. Sabe, a necessidade de liberdade do ser humano, quem coloca é Deus. E quem permite que essa necessidade do ser humano por liberdade venha à tona em momentos de profundo ataque contra a liberdade é o próprio Deus. Gente, como é que a gente pode viver sem Deus? Não pode, não dá. Então, é por isso que Deus permite que nos tempos brutais surjam santos fantásticos. Sabe, o que essa mulher sofreu fisicamente, psicologicamente, humanamente, é indescritível. E ela é a Santa Baquita. Santa Baquita. Negra, pobre. Sabe, só que ela não entrou nas ideologias do tempo dela, na visão humana do tempo dela. Ela não se colocou como sendo super avançada, ela se colocou como todo ser humano deve se colocar diante de Deus. Senhor, curai-me, para que eu possa viver aquilo pela qual eu fui criado, para a qual eu fui criado. Compreende? Sabe? É importante a gente compreender isso, gente. Muito importante. Eu não sei se eu consigo passar isso. Espero que eu consiga passar isso com amor, com amor. Com parresia, mas com amor. Porque Deus ama todos nós. Gente, Deus ama quem fez mal para a Baquita. Deus ama quem escravizou a Baquita. Mas quem está debaixo do ódio não consegue entender que Deus ama até mesmo os carrascos que bateram em Cristo. Não consegue. Porque não se deixa mover pelo amor que Deus é. O amor que Deus é um amor que move o mundo. As pessoas que estão fora desse amor fazem coisas medonhas. Isso é o pecado. Mas Deus continua amando porque Deus é esse amor. Então, se você espera que alguém que escravizou a Baquita seja crucificado na cruz, Deus não vai fazer isso. Deus vai, de alguma forma, buscar o coração dessa pessoa que causou esse mal e levar essa pessoa para o arrependimento, para que essa pessoa nunca mais possa causar esse mal. E, ao mesmo tempo, se a pessoa que sofreu o mal se colocar nas mãos de Deus, Deus vai curar esse coração. Veja, a justiça de Deus não é a justiça humana. Deus age movido pela sua infinita sabedoria, não pelos nossos desejos. Sabe quantos anos eu levei para entender, e eu não entendo ainda perfeitamente isso, aqueles homens que batiam em Cristo, que durante
o seu tempo de crucificação e tudo mais, que eles prenderam Cristo naquela pedra e chicoteavam Cristo com tanto ódio, com tanta raiva. Cristo não tinha raiva daquelas pessoas. Sabe, quem passou por sofrimentos não consegue entender, e eu me coloco nesse caso, como é que Cristo não tem raiva. Porque a raiva fala muito mais alto dentro de nós, só que Cristo sabe lidar com a raiva. Nós não sabemos lidar de forma adequada com a raiva. Nós deixamos que a raiva tome conta, Cristo não deixa. Cristo conseguia enxergar, além do ódio que movia aqueles homens a chicoteá-lo, a arrancar pedaço da carne dele, Cristo enxergava, além do ódio, Cristo enxergava o coração destruído daqueles homens pelos pecados de outros homens. Então Cristo não podia odiar quem o destruía. Cristo só podia amar. Gente, justiça de Deus. Vamos pedir a Deus que Deus abra a nossa inteligência para a gente sair dessas prisões que as ideologias nos colocaram. Vamos voltar? Alguns santos aqui que é interessante a gente falar um pouquinho, né? Santo Agostinho foi um homem do seu tempo. Viveu o seu tempo. Um tempo de orgulho intelectual. Ele recusava a Bíblia, recusava a igreja e achava que a filosofia e achava que os autores gregos tinham muito mais sabedoria do que a igreja propunha. E Santo Agostinho, antes de ser santo, caiu nessa vida, neste orgulho, nessa soberba. Desprezou a igreja, apesar de sua mãe, Santa Mônica, suplicar para ele, interceder por ele, ele desprezava cada vez mais. Mônica, a mãe dele, deu uma Bíblia para ele. Ele leu a Bíblia e falou, eu prefiro ler Cícero, eu prefiro ler os gregos, que tem muito mais conteúdo que Bíblia. Santo Agostinho falou isso. Veja, o orgulho. Era um grande, Agostinho, humanamente falando, ele era muito inteligente, um grande advogado, mas ele tinha dentro de si a sede pela verdade. E enquanto essa sede movia Agostinho, Agostinho caiu no mundo. Mas algo lá dentro de Agostinho falava que não estava certo, está faltando alguma coisa. Ele vivia uma vida de devassidão, de paixões, de impurezas, de orgulho, de dinheiros. Só que ele não era ladrão, ele não roubava. Mas ele vivia de forma mundana, profundamente mundana. Mas algo dentro de Agostinho, veja, percebe quando eu falei para vocês, olha, a ação do Espírito Santo leva a mexer no coração da gente, mesmo quando você está com sucesso profissional, sucesso humano e dinheiro. Quando tem uma inquietação lá dentro de você, apesar de todo o sucesso, apesar de tudo que deu certo, Deus está agindo. Agostinho tinha algo dentro dele que falava, não está legal. Até que é a hora que ele caiu diante de Deus. Quando nós estivermos estudando a história da igreja, nós vamos nos aprofundar na história de Santo Agostinho. Nós vamos ver qual foi o grande santo que ajudou Agostinho a dar esse passo de conversão. Nós vamos ver a ação de Santa Mônica intercedendo por Agostinho durante décadas e décadas. Santa Mônica, outra santa mãe de Agostinho, que sofreu violência familiar, violência doméstica. Como que alguém pode ser a favor de violência doméstica, gente? Como que alguém pode ser a favor de um marido que maltrata uma esposa? Como alguém pode ser a favor de machismo? Claro que não. Isso não é de Deus, isso não presta. Mas isso causa marcas profundas. Mas mesmo essas marcas profundas não podem definir as escolhas da minha vida. O meu passado não pode me determinar. Quem tem que determinar o caminho que eu devo seguir não é compensar essas dores brutais. Nós podemos combater esses problemas em Cristo e com a igreja, com a justiça de Deus, mas não viver em função disso.
Quem define o caminho que eu devo seguir não podem ser os meus traumas, os meus medos, o meu orgulho, a minha autossuficiência e a minha prepotência. Tem que ser Cristo. O passado não determina a minha existência. Mas hoje, o que está acontecendo? Nós permitimos que o passado se torne o determinante da nossa existência. Isso é muito mal. O demônio acha isso bom demais. Porque o demônio tenta o ser humano. E na tentação que o demônio faz ao ser humano, ele apresenta o pecado de forma legal, de forma bonita, de forma bacana, e insiste por todos os meios, televisão, mídia, rádio, tudo, internet. E a hora que você cai nesse pecado, ele esfrega a sua cabeça no chão e começa a te chamar pelo seu pecado. E apresenta para Deus, olha, seu filho aqui, ó. Olha o adúltero. Ele te apresentou adultério durante meses. E você tolamente caiu. E quando você cai, agora você deixa de se chamar com o seu nome para o demônio. Agora você já não é mais o João, o Pedro, a Maria, a Fátima, a Otávia. Agora você é o adúltero. Agora você é a adúltera. Só que Deus não te vê como adúltero e adúltera. Deus continua te vendo como João, Maria, Otávia, Fátima, Francisca. Percebe? E ele fica falando agora no teu ouvido, seu adúltero, seu adúltero. Você não tem mais saída, você não tem mais escape, você não tem mais perdão, você cometeu. Percebe? Essa ação criminosa do demônio. E nós tolamente caímos nisso. Só que Jesus não é assim. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Deus não é indiferente à ação do demônio contra a gente. Apesar da nossa liberdade, Deus age. Ele estabeleceu uma igreja onde você pode chegar carregando toda esta mazela. Porque realmente você adulterou. Você não é um adúltero, você adulterou. Percebe a mentira do demônio? Você não é o seu pecado. Como você não é fruto do seu passado. Então, isso tem que ser aquilo que nós voltemos a compreender, porque a virtude da fé me garante isso. Sabe, eu chego na igreja arrependido, profundamente arrependido, com o propósito de não mais viver o adultério. Eu corto esse adultério no poder de Deus e suplico o perdão de Deus no sacramento da confissão, e eu recebo no sacramento da confissão o perdão do meu pecado. Essas consequências estão aqui. E eu vou precisar que a Eucaristia me suporte, me fortaleça, me transforme, para que realmente eu me afaste desta mulher, ou esta mulher se afaste desse homem definitivamente. E o Cristo vá curando aquilo que se desajustou dentro de mim a partir do pecado. Por isso que no tempo da Quaresma nós fazemos 3 coisas maravilhosas: jejum, oração e esmola. Porque nós vamos reaprendendo, como São Bento aprendeu no deserto, a trabalhar as paixões, junto com a graça de Deus. Oh, como eu amo a Igreja Católica. Como eu sinto no coração a tristeza de ver tantos irmãos e irmãs que um dia foram católicos em igrejas protestantes, nada contra os protestantes, mas eles não têm Eucaristia. Eles não têm confissão sacramental. Eles não têm o crisma. Eles não têm o sacramento do matrimônio. Eles não têm o sacramento da ordem. Eles não têm o sacramento da unção dos enfermos. Que triste. Que triste. Então, os santos vão reavivando na minha existência o sentido verdadeiro da fé. O sentido verdadeiro da fé. Veja, hoje nós temos no mundo um conhecimento muito mais profundo de um monte de coisa. Esse conhecimento que o mundo tem positivo de um monte de coisa
deve ser utilizado. Então você tem hoje bons psicólogos cristãos, você tem bons psiquiatras cristãos, que têm noção que o ser humano não é só corpo e matéria, que tem noção que o ser humano é corpo e alma espiritual, e que podem te ajudar, juntos com a igreja, a, em Cristo, ser refeitos. Sabe, uma mulher que hoje sofre violência doméstica, não tem que ficar aguentando violência doméstica, ela tem como buscar ajuda na igreja, nos psicólogos, nos psiquiatras, na justiça. Sabe, mas essa transformação passa também por aqueles que causam a violência. E este ponto para nós é muito difícil, porque esse senso de justiça muito exacerbado vai exigir que a gente destrua essas pessoas. Mas Jesus não destrói ninguém. Porque qualquer um de nós pode se tornar, em algum momento, também violento e também injusto. Até mesmo quem sofre injustiça. Por isso a sabedoria de Deus é infinita. Por isso que eu não posso olhar para Deus como um justiceiro, porque Deus não é esse justiceiro. Deus quer salvar quem padece de injustiça e quem causa injustiça. Nós só queremos salvar, no fundo, porque nós sentimos a dor de sermos injustiçados, as pessoas que foram injustiçadas. E nós encontramos no mundo um sistema que odeia e ensina a odiar quem causa esses problemas. Não ensina a cuidar, não ensina a justificar no sentido de ajustar. Justificar, não erro, ajustar, livrar-se essas pessoas desses pecados brutais. Pecados que nós também carregamos, diferentes desses, mas carregamos. Então Jesus não vai destruir o violento. Quem vai destruir o violento, quem quer destruir o violento é o feminismo radical. Quem quer destruir a mulher é o machismo radical. Jesus não é machista e nem feminista. Jesus quer salvar a mulher que sofre e o marido que impõe o sofrimento. Porque tem muitos casos que a mulher também impõe sofrimento para maridos. E ninguém mais fala disso. Gente, são temas muito difíceis, gente. Não é fácil, a justiça não é algo simples. Quando eu ouço, com todo o respeito do mundo, temos que acolher as pessoas que estão separadas. As pessoas que estão separadas têm o direito de ser felizes. Até aí tudo bem. Mas qual que é a proposta de felicidade para as pessoas que foram separadas? Quer dizer, quando eu acolho aquela mulher que destruiu a família de alguém, como é que fica a esposa que teve a família destruída por aquela mulher que agora nós somos chamados a acolher? Como é que fica aquele homem que destruiu aquela família, que agora, sabe, agora aquele homem que olha para sua mulher que o traiu e que está com esse homem, outro homem, como é que fica este homem perante isso? Oh, mas minha família foi destruída, os meus filhos estão sofrendo, os meus filhos não têm mais a mãe, e a mãe está com outra pessoa, e agora essa outra pessoa é acolhida, e eu fico como? Os meus filhos ficam como? Gente, não é tão simples como o mundo fala, porque Jesus não veio para matar e destruir, Deus veio para salvar. As propostas que o mundo faz são propostas de ódio. E quem sofre, sente a dor do sofrimento brutalmente. Sabe, ninguém aqui está tirando as consequências dos pecados, não. Mas veja, as propostas que são feitas hoje não fazem sentido no sentido mais profundo. Temos que acolher quem está em segundos casamentos? Sim, mas como é que faz quem sofreu o adultério? Como é que ficam os filhos? Como é que fica a esposa que foi adulterada? Como é que fica o marido que foi adulterado? Esses não merecem ser acolhidos? Esses não merecem ser salvos também?
Então, esse discurso fácil dessa misericórdia falsa que é colocada hoje no mundo, como se fosse uma misericórdia de Cristo, precisa ser compreendido. Todos precisam ser acolhidos e todos precisam ser santificados. Não basta só o acolhimento. Não basta você continuar no adultério. Você tem que sair do adultério. E ninguém fala isso. A justiça se manifesta aí. Agora, o discurso fácil para você ficar amigo do mundo, vender produtos, ser bem visto, é muito fácil, mas o cristão verdadeiro sempre foi e sempre será perseguido pelo mundo e pelo sistema do mundo. Entende, gente? Isso a fé vai revelando. Porque, veja, eu não tenho nada contra ninguém. Todos nós carregamos pecados, alguns muito graves. Nós precisamos ser salvos disso, curados disso, seja qual for o pecado. Nós precisamos ter a vida de novo centrada em Deus, na vontade de Deus, não na nossa vontade. Essa é a verdadeira religião. Só que isso o mundo não aceita. O mundo não quer ouvir isso. Quem está no adultério quer continuar no adultério e quer comungar. E tem gente dentro da igreja que fala, não, pode comungar. Não, não pode. Está errado. Você que vive na masturbação, você não pode comungar. Você que vive na pornografia, você não pode comungar. Você que vive na impureza, seja ela qual for sexual, você não pode comungar. Porque você não pode comungar em pecado. A sexualidade não foi feita para ser uma caixinha de prazeres. Ela foi feita para que a gente pudesse crescer como seres humanos e dar filhos para Deus. Gente, é muito mais profundo. É muito mais profundo. E a fé verdadeira vai me revelando esta profundidade. Então eu não tenho o direito de julgar ninguém, mas eu também não tenho o direito de fechar os olhos para o pecado, meu pecado e dos outros. A fé vai me revelando isso. Veja, vamos aceitar os casais em segundas uniões? E como é que ficam os filhos? E como é que ficam e como é que fica aquela esposa que foi traída e que não assumiu uma outra relação? Como é que fica? Como é que fica aquela criança que foi abortada? Porque as pessoas não falam mais que aborto é assassinato. As pessoas falam que aborto é interrupção de um problema. Como se criança fosse um problema. Veja, então, a verdade está intimamente ligada com a humildade. E a verdade e a humildade são esclarecidas, reveladas pela virtude da fé. Então, gente, o que nos cabe é conhecer o catecismo da Igreja Católica. É conhecer de forma adequada a palavra de Deus, dobrar os joelhos e rezar. Muito. Porque estamos cercados de muitas mentiras, de falsas verdades, de pseudo-verdades, de manipulações brutais, para que a gente abandone Cristo e tudo aquilo que ele ensinou. E construa um mundo, entre aspas, novo, muito mais justo, muito mais feliz, sem Cristo. Que coisa terrível. Que Deus nos guarde e nos liberte disso. Que Deus nos dê forças para suportar as perseguições. Todo cristão verdadeiro sofre perseguição. Todo. Sem exceção. Perseguiram Jesus, vão perseguir os cristãos verdadeiros. Então, a fé me revela que essas perseguições também não terão a última palavra. Outro caminho de fé. Que iremos ver amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.